O Santos foi uma grande pedra cantada contra o Fluminense no Maracanã, na derrota por 1-0, e é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. Mas antes aqueles pedidos protocolares de sempre, pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, ativarem o sininho, para vocês ajudarem o canal a continuar crescendo, para nós continuarmos levando o Santos adiante, certo, rapaziada? Mas enfim, o Santos foi derrotado pelo Fluminense por 1-0 no Maracanã. E, particularmente para mim, esse jogo era um jogo de muitas expectativas. Para de fato saber se as mudanças que o Caixinha levou para esse jogo elas iriam dar certo e queimar a nossa língua, ou se de fato essas mudanças dariam errado e só confirmariam o que nós pensávamos que iria acontecer nesse jogo contra o Fluminense. Só se confirmaria a expectativa ruim que nós tínhamos em cima dessas mudanças que o Caixinha ele propôs para esse jogo contra o Fluminense. E a troca mais preponderante para mim que houve nesse jogo, a mexida mais preponderante para mim que houve nesse jogo contra o Fluminense, e eu falei no último vídeo que nós gravamos aqui para o canal, era a mudança que o Caixinha havia proposto para o meio-campo do Santos. Sacar o Gabriel Bontempo e colocar o Diego Pituca. E eu havia falado no último vídeo que essa mudança era como se fosse uma espécie de espada de dois gumes. O Santos, ele iria ganhar em pegada, ele iria ganhar em marcação, em força na hora de dar o combate, e foi exatamente isso que aconteceu. O Santos ganhou vários duelos no meio-campo no jogo contra o Fluminense, mas também o Santos iria perder alguma coisa. E aonde que o Santos perdeu? Na criatividade, na capacidade de ter uma boa saída de bola, na capacidade de criar situações para a bola chegar aos atacantes do Santos. Então, a entrada do Diego Pituca foi justamente para isso, para ter um meio campo mais dinâmico, para o Santos conseguir vencer mais combates, coisa que não estava acontecendo nos últimos jogos. Nós não víamos o Santos ganhar tantos combates, o Santos ser tão combativo, o Santos ser tão dinâmico na marcação, nem contra o Vasco e nem contra o Bahia. Nesse jogo contra o Fluminense, o Santos ele já foi mais combativo, o Santos já foi mais dinâmico. Só que o Santos perdeu em criatividade. O Santos perdeu na sua capacidade de criar. Porque eu falei no último vídeo que o armador do Santos, que nesse jogo foi o Roleiser, ele precisaria ser muito participativo do jogo. Muito participativo do jogo, por quê? Enquanto o Bontempo era titular, o Bontempo era o segundo volante, encostando mais no meia armador do Santos, que nas duas últimas oportunidades, antes desse jogo contra o Fluminense, vinha sendo o Barreal. Então, o Bontempo encostava muito no Barreal para ajudar o Barreal a criar jogo para o Santos, para ajudar o Barreal a gerar o jogo para o Santos, encostando nos atacantes do Santos, encostando nos pontas do Santos. E com essa mudança, sacando o Gabriel Bontempo, colocando o Diego Pituca iria jogar ao lado do Schmidt, ou seja, o Santos só teria um jogador para armar o jogo, um jogador para fazer essa bola chegar aos extremos e chegar ao centroavante, que era o Tiquinho Soares. Então o Roleiser ele teria que ter uma participação muito ativa nesse jogo, porque nem Schmidt e nem Pituca têm essa capacidade de dar 3, 4, 5 passos à frente para ajudar o armador do Santos a gerar o jogo, a criar situações. E como eu falei, o Santos perdeu toda a sua capacidade criativa. Por quê? Nem Schmidt nem Pituca são jogadores que encostam no meia armador para poder jogar. E o Roleiser não está habituado a jogar de meia. O Roleiser ele não é um meia criador, ele não é um meia central, não é aquele meia cerebral que vai ajudar na construção de jogo por dentro, né? Eu até falei no último vídeo que eu vejo o Roleiser com muitas características de meia. E o Roleiser ele até pode desempenhar essa função, só que não vai ser de uma hora para outra. Não vai ser colocando o cara em uma queimada, em uma fogueira, como o Caixinha fez com o Roleiser. A verdade é que todas as mudanças que o Caixinha fez, que o Caixinha propôs para esse jogo contra o Fluminense, foram mudanças meio que no abafa, no all-in, né? Ele foi pro tudo ou nada. Porque de repente, se essas mudanças dessem certo e o Santos ganhasse bem do Fluminense por 3-0, goleasse o Fluminense, colocasse o Fluminense na roda, hoje, por exemplo, o Caixinha não teria sido mandado embora, né? Então, foram meio que mudanças assim, no tudo ou nada. O Santos foi pro all-in.
e as nossas expectativas elas se confirmaram em cima disso, né? Como eu falei, no último vídeo eu destrinchei um pouco dessas mudanças que o Caixinha propôs e falei, olha, a tendência dessas mudanças darem errado são muito grandes. E a mais preponderante para mim foi essa mudança no meio. Primeiro porque ele tira o Bom Tempo, que é um jogador que encosta no meio e ajuda na parte criativa, ajuda essa bola a chegar aos extremos e ao centroavante, e colocando o Roleiser no meio, que não é meia, é um ponta, não tem características de meia, não tem um cacuete para jogar de meia, o Santos perdeu toda a sua capacidade criativa. E essa para mim foi a mudança mais preponderante. Essa para mim foi a mudança mais errada que o Caixinha fez. Sacar o Bom Tempo e colocar o Roleiser para armar o jogo, né? Tiveram outras mudanças também. O Léo Godoy entrou no lugar do Sherman, e aí é uma mudança que eu nem vou ficar batendo no Caixinha, eu não vou criticar o Caixinha por isso, porque de fato o Santos tem muitos problemas na sua lateral direita. A diretoria resolveu não contratar, resolveu apostar em Sherman e Léo Godoy, achando que os dois iriam dar conta do recado, não deram conta do recado. Então assim, não dá nem para criticar o Caixinha por essa mudança que ele fez. Até porque o Léo Godoy ontem, na parte ofensiva ele não foi bem, como vem sendo aí em todos os jogos que ele jogou de titular. Mas na parte defensiva ele foi firme. Ele ganhou duelos, ele fechou bem os espaços, né? Fechou bem aquele lado direito, fechou bem a lateral direita. Então assim, foi uma partida 4,5, 5 do Léo Godoy. Um pouco melhor do que as partidas que ele vinha fazendo. Ele pelo menos foi firme, ganhou duelos. Isso aí não dá pra gente cobrar dele. Outra mudança que o Caixinha fez, e eu falei aqui, eu bati muito em cima disso, que era uma espécie de bater, dar murro em ponta de faca. Eu até falei aqui no último vídeo que o Caixinha ele tinha uma mesa, e tinha, né? E tinha, porque agora ele já não tem mais. Ele tinha uma mesa no CTR Pelé em que ele colocava várias facas estancadas assim e ficava dando murro nessas facas. E apostar no Tassiano na direita é dar murro em ponta de faca. Foi dar murro em ponta de faca. Então, assim, o Caixinha ele morreu abraçado com algumas convicções que ele tinha, né? Colocar o Tassiano na direita é uma delas. O Tassiano já provou por A mais B mais C mais D que ele não pode ser o ponta do Santos pelo lado direito, nem pelo lado esquerdo. O Tassiano ele precisa jogar dentro da área. Ou uma espécie de falso 9 chegando de trás, porque o Tassiano é um jogador que entra muito bem na área, é um jogador que finaliza bem, é um jogador que conclui muito bem as jogadas. Mas pelo lado direito ele fica isolado. E aí, você junta um jogador que não tem as características para jogar de ponta, tanto pela direita quanto esquerda, você alinha isso a um lado direito decadente do Santos, um lado direito ruim, um lado direito que deixa a desejar, porque tanto Léo Godoy quanto o quanto o JP Sherman, nessa má fase que eles vivem, eles fazem com que o Santos seja um time penso. Porque não jogando bem, automaticamente o Santos vai jogar mais pelo lado oposto, pelo lado esquerdo, que é onde o Escobar vem fazendo boas partidas, vem desempenhando muito bem, vem sendo um dos melhores jogadores do Santos nesse péssimo início de Campeonato Brasileiro. Então você alinha um jogador que não sabe jogar naquela posição com um lado direito fraco, um lado direito que não consegue construir, esse jogador ele vai passar fome. E foi exatamente isso que aconteceu com o Tassiano. Não tem características para jogar pela direita, alinhada a um lado direito fraco do Santos, um lado direito decadente, onde o Santos não cria nada, onde o Santos não consegue fazer uma tabela, onde o Santos não consegue progredir. As coisas até parece que vão acontecer pelo lado esquerdo, mas quando chega do lado direito, assim, é um vazio. É um vazio, é um hiato de ideias. O Santos não consegue criar nada pelo lado direito. Então, com certeza o Santos vai ter que ir ao mercado nessa janela do meio do ano para contratar um lateral direito, para trazer um lateral direito, para suprir essa má fase, tanto de JP Sherman quanto do Léo Godoy. O Santos vive a expectativa da volta do Aderlan. Quem sabe o Aderlan possa ser esse lateral direito. É um nome que me agrada? Não. Acho que o Santos poderia trazer um lateral direito, como eu falei em outras oportunidades, para tomar conta da posição, para ser o titular, para ser o dono da posição, para ser aquele cara que vai chegar, dominar a posição e jogar. Enfim, saber como as coisas vão se desenrolar aí para o restante do ano no Santos, para o restante da sequência da temporada. E, enfim, alinhado todas essas mudanças ruins que o Caixinha fez, todas essas trocas ruins, aí aqui eu excluo a escolha pelo Léo Godoy, mas sacar o Bom Tempo, colocar o Roleiser de meia, insistir no Tassiano na direita, insistir com o Guilherme na esquerda. Assim, eu falei aqui no último vídeo, eu não sei se isso cai no âmbito da teimosia ou no âmbito da burrice.
Mas depois da partida que o Guilherme fez contra o Fluminense, aqui nada contra o Guilherme, porque eu acho que o Guilherme ele vive um momento de falta de confiança, tá? E aí, às vezes, quando o jogador vive um momento de falta de confiança, você coloca ele no banco, ele come o banco, fica lá um tempo, trabalha, recupera a boa forma física, até de certa maneira, a forma mental. Às vezes a gente não sabe o que acontece na vida do jogador. Né? Às vezes o Guilherme pode estar jogando mal porque, sei lá, tá acontecendo alguma coisa no casamento, com o filho, sei lá, com os pais, enfim. Recupera a boa forma física, a boa forma técnica, a boa forma mental e depois volta a ser titular. Isso pode até ajudar o jogador a sair um pouco desse holofote, tanto das críticas da mídia quanto das críticas da torcida. E ontem o Guilherme fez mais uma partida muito ruim, assim, errando passe de 2, 3 metros, não conseguindo progredir nas jogadas, não conseguindo dar uma sequência nas jogadas, enfim, nem de longe, lembra aquele Guilherme de 2024, do Paulistão do ano passado, da Série B do ano passado, nem de longe lembra o Guilherme, que foi artilheiro do Campeonato Paulista pelo Santos, enfim, e o Caixinha mais uma vez morreu abraçado com as suas convicções, ele deixa o Guilherme praticamente o jogo inteiro. Ele não muda, ele não troca. Aliás, deixa eu ver mesmo se ele não tira o Guilherme, porque ontem o Verón entrou, e já eu vou falar do Verón, mas só para eu não perder a minha linha de raciocínio. O Guilherme não sai, Ele saca... O Verón entra no lugar do Soteldo. Enfim, e aí... O Caixinha ele morreu abraçado com as suas convicções, né? E quem pagou o pato mais uma vez foi o Santos. Porque eu vou repetir mais uma vez. O Santos tem um time para brigar ao menos por um G6. Ao menos por um G6 de Campeonato Brasileiro. O Santos vai brigar pelo título? Não. Pode acontecer? Pode. As coisas do futebol aí, a gente se surpreende... Vira e mexe, acontece alguma coisa aí, tem alguma zebra, vídeo Botafogo de 2023, né? Mas o time do Santos tem um time para brigar para o título? Não tem. Mas tem time, tem peças, tem elenco e repertório para brigar por um G6. Por um G6, por um G7, dependendo aí de como as coisas forem caminhando, se o Neymar ficar no meio do ano, e aí vai depender muito do desempenho que o Santos vier a ter a partir de agora, porque de repente se o Santos chega no meio do ano mal das pernas, eu duvido que o Neymar fique, duvido muito. Se ele ficar, ele é um corajoso, tá? Mas enfim, vamos ver o desdobramento de tudo isso, dessa novela. Mas assim, o Santos tem um time para brigar pro G6. E aí eu vou repetir, vou ser repetitivo aqui no que eu vou falar, tá? Mas a grande questão era, o técnico iria conseguir extrair tudo o que esse time do Santos ele pode entregar ainda? A grande questão era essa. A minha preocupação era essa. Porque o Caixinha ele teve uma sequência ali no Campeonato Paulista de 4 vitórias. Contra times que brigaram para não cair no Paulista. Se eu não me engano, 2 ou 3 caíram, não sei, acho que 2 caíram. Enfim, e aí, nos testes à Vera que o Santos teve, que o Pedro Caixinha teve, ele foi mal. Que foi os 2 jogos contra o Corinthians e Itaquera, ele foi mal. E aí eu nem vou contar o jogo contra o Palmeiras, lá no início da fase classificatória do Paulista, não vou contar, porque era início de trabalho, enfim. Mas os 2 jogos contra o Corinthians, o jogo contra o Vasco, o jogo contra o Bahia e ontem o jogo contra o Fluminense. Então, assim, a minha grande preocupação era essa. Será que o Caixinha iria conseguir extrair ao máximo desses jogadores para o Santos brigar na parte de cima da tabela? Mostrou que não e por isso demitido. Por isso que o Caixinha ele cai do comando técnico do Santos. Então, assim, o Santos no jogo de ontem, ele até conseguiu combater o Fluminense em determinadas situações de jogo. O Santos marcou melhor, tá? A entrada do Pituca, ela melhora, de fato, essa pegada do Santos no meio campo, que não vinha tendo nos outros jogos. A entrada do Pituca, ela melhora essa pegada do Santos, o Santos vence duelos, o Santos chega até a fazer faltas, tá? Algo que não acontecia. O meio campo do Santos fez faltas nesse jogo contra o Fluminense. Por exemplo, se o Santos tivesse feito mais faltas contra o Bahia, não tinha levado o gol de empate, né? Enfim, fez mais faltas nesse jogo contra o Bahia, teve mais dinâmica na hora da pegada, na hora da marcação. Nessa parte funcionou. A grande questão é que o Santos perdeu seu poder criativo porque o Gabriel Bontempo é o melhor meio-campista do Santos ao lado do Neymar. Então, o Santos teve mais pegada no meio-campo, mas foi um time assim
como é que eu posso dizer? Inofensivo. Foi um time inofensivo que não criou, não chegou, não teve situações. Em momento nenhum colocou o Fluminense nas cordas. Em momento nenhum colocou o Fluminense nas cordas. Foi um jogo bom do Fluminense? Não foi. Não foi um jogo bom do Fluminense. Primeiro porque eu acho que foi uma noite com pouca inspiração do Fluminense. Segundo que o Santos até marcou bem o Fluminense, tá? O Santos até marcou bem o Fluminense. E aqui eu tenho que levantar um ponto. Em vídeos anteriores eu falei que a zaga do Santos, jogando postada, ela vai bem. E ontem a zaga do Santos, ela tá vindo bem. Jogando postadinha ali, ela tá vindo bem. Tirando bolas, ganhando duelos, ganhando praticamente todos os duelos pelo alto. O grande problema é quando o Caixinha inventava de colocar essa linha do Santos para jogar no campo de ataque do adversário, lá em cima. Na hora de correr para trás, dava BO. Ontem não aconteceu isso. Até porque o Santos foi um time que meio que esperou mais o Fluminense, tentou jogar um pouco mais os contra-ataques. E isso entra também na conta daquilo que eu falei, de não ter um meia criativo, não ter um meia que encoste nos atacantes, não ter um segundo volante que ajude na criação das jogadas. Então Pituca e Schmidt jogaram um ao lado do outro, quebrou a parte criativa do Santos. O Santos não teve criação. Então o Santos foi um time inofensivo, um time que não criou, um time que não atacou, enfim. O retrato, de fato, do Pedro Caixinha à frente do comando do Santos. Um Santos inofensivo. O Pedro Caixinha que, na primeira coletiva dele como técnico do Santos, prometeu mundos e fundos para a torcida do Santos. E não cumpriu. Não cumpriu. Não cumpriu. Não cumpriu nem 5%, nem 10% daquilo que ele prometeu, né? E a grande expectativa, principalmente da diretoria do Santos, era: vamos trazer o Pedro Caixinha, um treinador ofensivo que vai mudar a cultura do clube. Nós vamos voltar a ser aquele Santos do Velho Testamento, aquele Santos ofensivo, aquele Santos que fica com a bola, que dá espetáculo, aquele Santos que consegue ser protagonista até fora de casa. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Enfim, o Santos perde mais uma partida. O Santos, se eu não me engano, entrou na zona de rebaixamento, né? A ver como o Santos vai responder. Vai responder o próximo jogo, que é contra o Atlético Mineiro na Vila. Um jogo importante, um jogo que o Santos precisa vencer, um jogo que o Santos precisa pontuar de qualquer maneira. Empate ou derrota, óbvio que a derrota é um resultado ruim, mas até um empate vai ser um resultado ruim, independente das circunstâncias do jogo. O Santos precisa ganhar, porque hoje o importante para o Santos não é vencer jogando bem. Hoje o importante para o Santos é vencer, é somar pontos. Dentro de um campeonato de pontos corridos, tão difícil como é o Campeonato Brasileiro, chega uma hora que não adianta só jogar bem. Não adianta você jogar bem e perder o jogo. Não adianta você jogar bem e empatar o jogo. Você precisa somar pontos. Você precisa conquistar os pontos em disputa. Então hoje o momento do Santos não é de vencer dando espetáculo. A torcida do Santos, por enquanto, vai ter que se contentar com os 3 pontos. E aí eu posso até tá me contradizendo naquilo que eu falei um pouco mais cedo nesse vídeo. De que esse time do Santos ele tem repertório, esse time do Santos tem ideias para jogar mais bola. Mas o momento que o Santos vive não permite que o Santos perca ponto. Não permite que o Santos deixe pontos importantes pelo caminho. Esse momento do Santos não permite que o Santos se dê ao luxo de perder pontos importantes. Então, contra o Atlético Mineiro na Vila na quarta-feira, o Santos precisa vencer. Independente se vai jogar bem ou se vai jogar mal. O Santos precisa vencer, o Santos precisa somar pontos. Até para sair da zona de rebaixamento e conseguir trabalhar com mais tranquilidade. Até porque provavelmente amanhã ou depois o Pedro Martins vai anunciar o novo técnico do Santos. Tudo indica que seja o Sampaoli. E aí nós vamos fazer um vídeo aqui destrinchar essa contratação do Sampaoli. Mas fato é, o Santos precisa vencer na quarta-feira. Esquecer esses 3 jogos, esquecer esse início ruim de Brasileiro, focar na quarta-feira e vencer o Atlético Mineiro. Fechou, rapaziada? É isso, esse é o vídeo de hoje. Creio que nós conseguimos destrinchar bem aí as mudanças erradas que o Caixinha fez para esse time do Santos contra o Fluminense. Acabou que não deu certo. Aliás, o resultado mais justo para esse jogo seria o 0x0, né? O resultado mais justo para esse jogo seria o 0x0. E aí a fase é tão ruim, de fato é tão ruim, que no lance do gol, quem fez gol, se eu não me engano, foi o Samuel Xavier, que é tretado com o Neymar, que botou pilha no Neymar e o Neymar caiu, acabou tomando o amarelo. E na hora do cruzamento, ela bate no Escobar, que vinha sendo, se eu não me engano, aí
o único jogador que se salvou nessa partida desastrosa do Santos ontem contra o Fluminense. Então, assim, quando a fase é ruim, tudo acontece, enfim. Mas é isso, rapaziada. Fechou? Valeu? Até o próximo vídeo. Vou pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, ativarem o sininho e nos seguir na nossa página lá no Instagram, @camisa3oficial. Vamos ajudar a levar o Santos à frente. Fechou, rapaziada? Tamo junto, valeu, até a próxima. É nóis.